Opa! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como é que amanheceu por aí, minha gente? Deus abençoe o domingo de vocês. Seja um domingão incrível, cheio de boas companhias, um cafezinho, né, para começar o dia, um pão de queijo, Você possa ter uma companhia também muito agradável nesse dia. Você possa ter a sua família reunida, uma macarronada. Você possa ter conversas incríveis, uns casos para sorrir e se divertir. Seja um dia produtivo se você for do trabalho no dia de hoje. Que você possa se encher da graça do Pai. Que você possa ser parecido com Jesus no seu trabalho também. Deus abençoe. Bora? Eu nem ia gravar o devocional hoje. Mas quando eu li o capítulo aqui, senti no espírito que seria bom, que seria algo que alguém por aí está precisando ouvir. É João 16:33. Eu queria desafiar você a ler todo o capítulo João 16. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Não jogue a toalha. Manter o ânimo diante dos obstáculos que enfrentamos em nossa vida nem sempre é uma tarefa fácil. Porque nós somos seres humanos. E é muito importante ressaltar isso, porque diante dos conflitos e crises, naturalmente, nós revelamos quão frágeis nós somos. Nós temos de ser sinceros, humildes e corajosos para admitir a nossa natureza falha, pois haverá momentos em que não conseguiremos resolver os problemas sozinhos. Entretanto, é nos períodos mais difíceis que a fé é gerada de maneira ainda mais intensa dentro de nós. Quando reconhecemos a nossa posição de completa dependência de Deus, ali ela é revelada. E enquanto isso acontece, abrimos espaço para o agir de Deus em nossa vida. Crises e conflitos são desafios que servem de termômetro para medir o tamanho da nossa fé. Por isso, nós devemos compreender que não podemos jogar a toalha diante das adversidades, mas lutar, porque é por meio das lutas que amadurecemos e ficamos mais fortes, tornando-nos assim preparados para tocar em todas as promessas que Deus Pai tem para cumprir em nossas vidas. Então não tenha dúvida de que a vitória já é sua. A vitória já é sua. E no final tudo isso vai dar certo. E não estamos falando simplesmente de otimismo, mas de fé, porque Jesus fez essa promessa para mim e para você. Quantas vezes durante os desafios surgiram circunstâncias que tentaram paralisar você? Quantas vezes? Eu mesmo perdi as contas. As situações contrárias podem até surgir, mas esteja firme, vença as dificuldades e permaneça fiel a Deus Pai. Apenas creia, tenha bom ânimo e cuide do seu coração, pois você não luta sozinho. E com Jesus, a vitória não é apenas uma possibilidade, mas é uma certeza. Você só será um fracasso se desistir de lutar. Você só será um fracasso se desistir de lutar. No versículo anterior aqui, João relata quando Jesus fala para eles que vocês me veem, mas logo depois vocês não me verão mais e eu logo voltarei que vocês me vejam. E aí os discípulos ficaram assim, vixe minha gente, o que é que Jesus está falando? Que confusão, a gente não vê, mas depois vai voltar a ver. Ele está falando da ressuscitação dele, né? E ali Jesus continua falando também que na grande hora, todos se apartarão, todos correrão da dificuldade, todos estarão distantes,
Mas Jesus fala assim: mas eu não estarei sozinho. Vocês tudinho pode dar os pés nas canelas, mas eu tenho o meu Pai, o meu fiel companheiro, aquele que nunca, nunca, nunca me abandonou e nunca me abandonará. E esse é o mesmo Deus que diante das nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades, pode todo mundo, pai, mãe, amigos, irmãos, vizinhos, filhos, podem todos abandonarem você. Mas o seu Pai, aquele que é cheio do infinito amor, ele nunca te abandonará. Ele estará contigo em todo o tempo. E acredito que é nessa porção que nós devemos sempre estar com os nossos olhos firmados. Nós não estejamos com o pensamento de desistir. Eles podem até vir. Quantas vezes vêm? Quantas e quantas e quantas? E quantas vezes eu já desisti? Eu passei já em 3 vestibulares, sabia? Só que quando eu passei nesses vestibulares, quando eu era jovem, não era sobre mim. Eu estava querendo uma afirmação das pessoas. Eu passei no vestibular para farmácia, que era um ambiente que eu trabalhava. Depois eu passei no vestibular para direito. E antes disso eu tinha passado num vestibular para jornalismo. Eu fiz vestibular em jornalismo porque uma pessoa que eu gostava muito disse que eu falava muito bem e que eu seria uma ótima jornalista. E uma pessoa também, que eu era dependente emocional, disse: eu nunca vi uma jornalista gorda. Ali eu acreditei naquilo e larguei de mão. Quando eu passei no vestibular para direito, eu recebi uma voz profética que falou que eu seria uma grande juíza nessa nação. E quando eu partilhei para essa pessoa, ela disse para mim: que eu deixasse de inventar moda, eu nunca ia ter condição de pagar essa faculdade até o final. E quando eu passei para farmácia, empolgadíssima, porque eu tinha trabalhado em farmácia de manipulação e tinha achado aquilo extraordinário, a mesma pessoa disse para mim que nunca viu um farmacêutico ser saudável financeiramente, porque todo farmacêutico é liso. E aquilo me abalou profundamente. Então, quando a gente não tem as nossas convicções formadas em Deus, o que as pessoas falam nos abalam, nos constrangem, nos diminui, nos paralisam. Mas quando nós temos os nossos olhos firmados no Pai, podem falar o que quiser, podem enfatizar inúmeras vezes os seus fracassos passados, os seus erros, mas isso não te abalará, porque você ouve a voz do seu Pai, que diz para você que você é forte e corajoso, que você é capaz, que você é determinado. Abra mão desse vitimismo, dessa pequenice. Mantenha seus olhos firmados em mim. Olhe para o monte. Saiba que é de lá que vem o meu descanso para você. Alimente-se das verdades, dos princípios e valores que eu deixei na palavra do Senhor. Não desanimes. Pode até cansar, mas se abater não. Seja forte e corajoso, filho amado. O Senhor quer dizer para nós que Jesus enfrentou tudo isso. Ele enfrentou julgamentos, preconceitos, apontamentos. Ele aguentou cuspir na cara dele, botaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Ele aguentou tanta humilhação. Mas ele disse: ei, vai dar certo, porque eu consegui, eu venci o mundo. Então que nesse domingo você possa estar com os ouvidos antenados e conectados ao que o Pai fala sobre você. Que você não desista, não desista. Avance, prossiga. Deixe as pessoas falarem o que elas quiserem sobre você. E nem
a bajulação possa alcançar o seu coração. E nem as palavras de incentivo, de impulsionamento possam gerar uma prepotência em você, sabe? Um tom de arrogância, um ar de superioridade. Porque o meu pai me disse um dia que não existe algo mais belo do que uma pessoa humilde, sabe? Humilde de coração, humilde de alma, humilde em espírito, que não se acha superior a ninguém e nem inferior a ninguém, que não importa a patente, não importa quantos títulos o outro tenha, não é sobre isso, é sobre você ser um instrumento de um rei, você trabalhar em um reinado em que te torna incrivelmente extraordinário, porque você é filha. Então se firme nisso, tenha certeza disso, acredite, creia. Quando você tiver, esses dias que eu estive doente, eu estava muito desanimada e perguntando para Deus assim: Deus, que show da Xuxa é esse? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer falar comigo? E Deus caladinho. Mas ele estava calado porque os meus ouvidos não estavam saudáveis para ouvir a voz dele, sabe? Porque eu estava no lugar de vitimismo, me sentindo a coitadinha, a filhinha coitada do pai. Ah, gente, esse não é um lugar para nós. Nós temos um lugar de honra, porque nós somos filhos amados de Deus. Nós temos um lugar de autoridade. Nós precisamos nos posicionar para estar neste lugar dia após dia. As tribulações chegarão, as lutas, as dores, os lutos, a falta e a escassez pode até chegar, mas isso não vai te abater. Isso não vai nos abater. Isso vai nos trazer tantas habilidades para que nós estejamos forjados e preparados para ser instrumento do Senhor para outras pessoas que estejam ou estarão passando por tal situação como a nossa. O Senhor, Ele quer nos moldar, Ele quer nos tornar parecido com Ele, para que nós continuemos sendo um instrumento dEle aqui neste lugar. Porque nós somos peregrinos por aqui, né? Nós estamos só de passagem. E que essa passagem nossa seja cheia de bons frutos. A jabuticabeira tá ali lindona, super florida, nessa estação tão seca e tão quente que é a nossa cidade. E um dos meus questionamentos: Senhor, me lembrou dessa jabuticabeira aí, ó. Ela é extremamente próspera. Nós estamos numa estação muito seca, de umidade muito baixa. Ela não está propícia para dar frutos, mas a raiz dela está tão profunda que chega às águas. Que eu não estou falando sobre a jabuticabeira, é sobre nós. Suas raízes estão profundas, suas raízes estão recebendo da fonte maior, que é Yeshua. Pense nisso. Domingo lindão pra você. Shalom. Deus te ama.